gente que o nosso programa já vai começar. É arte show, é a rádio que estou a sintonizar. Carlão Diegue, a voz que procede para apresentar aquele papo elevado de samba igual outro não há. É de gente pra gente, alegria no ar. Nunca quebra a corrente, o amor tá presente em todo lugar. É uma luz do repente para anunciar encontro de sambista, uma nova entrevista pra gente abraçar. É uma luz do repente para anunciar encontro de sambista, uma nova entrevista pra gente abraçar. Encontro de sambista, uma nova entrevista pra gente abraçar. Encontro de sambista, uma nova entrevista pra gente abraçar. Boa tarde, pessoal. Estamos hoje aqui com mais um programa Encontro de Sambistas, numa edição especial de comemoração dos 29 anos do programa Encontro de Sambistas. E hoje eu vim a convite do nosso querido Carlão fazer a apresentação do programa. E vocês devem estar se perguntando o que essa advogada está fazendo aí do programa Encontro de Sambista, não obstante já ter vindo várias vezes como convidada. E estamos aqui, e a primeira pergunta que eu quero fazer para o Roberto. Roberto, o samba no direito dá bom ou o direito no samba dá bom? Boa pergunta. Roberto foi meu alvo hoje. Boa tarde a todos os nossos ouvintes do programa Encontro de Sambista. É um prazer muito grande estar aqui fazendo parte dessa bancada e sendo companheiro de bancada da... Já fala professora, é a advogada Paula Bispo, recebendo aqui o doutor Bruno. A pergunta é? Se o samba no direito dá bom ou o direito no samba dá bom. Se essa combinação, se essa dobradinha dá certo, né? Antes do Roberto responder, é só para avisar que o Diego chegou para ele tomar o lugarzinho dele. Parabéns! Chegou no horário, hein? Show! Chegou tarde para janta e cedo para o almoço, mas tá bom. O que importa é comer. Atrasado é quem não vem. Se você veio, só chegou um pouquinho depois do horário. Foi um prazer, uma boa tarde a todos. Doutora, se apresenta aí, cara. Você não me conhece esse povo, né? Diogo, do seu serviço e respeito. Vamos aprender um pouquinho sobre legalidade. Sim, agora eu vou responder a doutora Paula. O samba, ele se encaixa em qualquer lugar. E o direito, né, não precisa do samba, mas gosta do samba, mas o samba precisa do direito. Porque o sambista, né, principalmente aquele que compõe, ele precisa do direito para reaver os seus direitos autorais. É um direito precisando do outro. Show, verdade. Nós estamos aqui hoje também com o Dr. Bruno, nosso convidado especial, advogado trabalhista. E a primeira pergunta que eu vou... Primeiro, seja bem-vindo, Dr. Bruno. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite, estar aqui com vocês. Eu também quero te perguntar, o samba no direito dá bom? Aonde tem direito, dá bom. É porque a gente aprende na faculdade que o direito está no nosso dia a dia, né? É verdade. Então, tudo para dar certo. Diogo, responde a nossa pergunta também. Você acha que o samba no direito dá certo? Com certeza dá. Como no samba tem muitos advogados aí. Fred Gamacho, do Nobre não se formou, mas também fez direito. Tem muito advogado no meio de samba também. Muito, na verdade. Tem muito. Então, vocês hoje não deixem de mandar suas perguntas, porque o programa vai estar maravilhoso, vai estar muito peculiar. Roberto, eu fiquei sabendo que você também é do MPB, né? Nossa, e eu amo. E você pode cantar uma música da MPB, inclusive em homenagem ao nosso convidado? Show! Pode ser uma música do Timaya? Show, amo. Show! Amo. Faz um Lá maior aí. Faz um Lá maior aí. Faz um Lá maior.
gosto de você. Não tinha ouvido, não. Arrasou, Tim Maia. Vozeirão. Lindo, lindo. E a voz dele também, Vozeirão, né? vozeirão. Show! Parabéns. Muito grato. Pessoal, hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente. Eu tenho vindo aqui falado muito de previdenciário, mas hoje nós estamos aqui com o Dr. Bruno, né? E ele trabalha muito para ele, não obstante ele ser advogado trabalhista, e ele tem uma particularidade que são os vigilantes, né, Dr. Bruno? Exatamente. E Bruno, eu tenho uma pergunta para você inicial. Existe diferença entre o vigilante e o vigia? Paulo, existe sim. Tá? Principalmente no que tange à regulamentação. O profissional da segurança privada, o vigilante, ele é regulamentado por lei. E quem regulamenta, né, o exercício da segurança privada é a Polícia Federal. Então, para atuar na segurança privada, né, o vigilante, né, a pessoa que quer se tornar um vigilante, ela deve passar por um curso, né, especializado, né, regulamentado pela Polícia Federal. Já o porteiro, não. O porteiro, o vigia, o controlador de acesso, não há necessidade, né, de lei que regulamente a profissão. Entendi. Você Sim. tem pergunta, Roberto? Não, eu gostei dessa explicação porque eu trabalho à noite Certo. também, e eu trabalho no hospital como controlador de acesso, né? E eu faço também o serviço de porteiro e tal. A gente está ali para a função que for prioridade a gente exercer, na parte de contribuir para o bem-estar do andamento do trabalho. E eu trabalho com vigilantes também. Então foi legal, foi bacana você dar essa explicação aí, porque até então eu não sabia, e não sei se todos os vigilantes trabalhando nessa função sabiam dessa explicação que você está dando aí. Quer dizer, então, como a doutora Paula falou, o programa hoje vai ser um programa diferente, mas com informações que são bem peculiares e rebuscadas para o profissional, não só para o músico, para outros profissionais, principalmente nessa área aí trabalhista, né? Sim, sim. O vigilante em si, ele se tiver, em regra geral, a segurança privada, né, no Brasil, né, deveria ser exercido pelo profissional da segurança privada, que é o vigilante. Porém, as empresas, a fim de economizar, né, e tem serviços, né, que não necessariamente precisa se trabalhar armado, porque o profissional da segurança privada, né, ele tem por garantia de lei o porte de arma no exercício da função, né? Uma das diferenças, né, do profissional da segurança privada, o vigilante, com o porteiro, né, o vigia ou controlador de acesso, né? Então, o profissional da segurança privada, o vigilante, ele é o profissional mais adequado para atuar em serviços, né, no que tange à segurança privada. Ele recebe treinamento específico, né? O conteúdo programático do curso é todo voltado para atuar na área da segurança. O profissional ele tem no curso, né, matérias como direito civil, ele sabe como abordar o cidadão, ele tem direito penal, né, não específico como um advogado, mas especificamente para atuar na área. E esse é um tema que dá muitas dúvidas, é um tema que vai surgir aqui, muitas perguntas, com certeza. E eu vou te fazer uma pergunta. Você falou no porteiro, né, o controlador de acesso. É muito comum a pessoa que trabalhou, que está lá na carteira de trabalho dele, função de porteiro, ele chegar até você como advogado trabalhista e falar: olha, Bruno, eu trabalhava como porteiro, mas na verdade eu era vigia. E aí, você, nesse caso, tem que fazer o quê? Pedir um reconhecimento do desvio de função? Como é que funciona isso? Na verdade, não há de se falar em desvio de função, porque o profissional da segurança privada, como eu disse anteriormente, né, ele é um profissional que ele é habilitado pela Polícia Federal
para o exercício da segurança privada. Então, o porteiro em si, ele pode ser um controlador de acesso, né? Ele controlar entrada e saída da pessoa. O diferencial do vigilante patrimonial é que ele possui o porte de arma de fogo e também porte de arma branca, quando do exercício da função, diferente, né, dos outros profissionais, né, do porteiro, do controlador de acesso, do vigia, né? Esses profissionais, eles estão ali mais para fazer um visual. Agora, ostensivamente, né, tá o vigilante patrimonial, o profissional da segurança privada. O vigilante patrimonial, ele tem poder de polícia, né, no exercício da função e no posto ao qual ele trabalha. Entendi. Então, assim, há possibilidade, sim, de ter um porteiro, um vigia, um controlador de acesso, mas não se confunde as funções. Pergunta, Diogo. Eu estou formulando uma pergunta aqui interessante referente ao que acontece. O que seria, na verdade, considerado um desvio de função com segurança patrimonial? Algo que se assemelha à função dele, mas não é. Para um segurança, Isso, uma pessoa patrimonial. que já atua no Isso. exercício da O que segurança privada. seria, no caso, uma alegação de desvio de função? Por exemplo, eu sou um empresário, Certo. tenho ali um segurança patrimonial e eu quero que ele faça uma determinada função que, no caso, não é designada a ele. Então, tudo que foge do campo da segurança privada é desvio de função. Por um exemplo, o segurança é um empregador, né, que pede para o vigilante, né, fazer a venda de um produto. Entendi. Né? Geralmente, né, funciona da seguinte forma: a empresa contrata uma empresa de segurança privada para colocar um vigilante, né, no seu ambiente. Sim. Né? E essa empresa, ela pode ser a mais variada de todas. Por exemplo, um supermercado. Existe seguranças patrimoniais, vigilante trabalhando no supermercado. Então, o supermercado não pode atuar como caixa, né? Fazendo passagem de vendas, trocos, né? São coisas assim do gênero que, obviamente, a gente constata o desvio de função. Né? Entendi. E o segurança patrimonial que não trabalha armado, ele também tem esse poder de polícia? Sim, também tem o poder de polícia. Independente de ele trabalhar com arma de fogo ou não. Ele tem o poder de polícia no exercício da função, no perímetro do posto, dentro do perímetro do posto de serviço. E justamente existe a polêmica surge aí, né? Porque, na verdade, o direito trabalhista, ele se mistura, às vezes, com o direito previdenciário, né, Bruno? Exatamente. E no caso, por exemplo, do vigilante, né? Quando ele não trabalha armado, existe uma discussão, inclusive, disso no STF, né? Do tema do STF, tema 1209, né? Inclusive, eu tenho um processo desse no meu escritório, que é um vigilante, aposentadoria de um vigilante, que o processo está parado aguardando decisão do STF, justamente por essa questão. Quando ele não trabalha armado, tem direito à periculosidade ou não? Inegavelmente, né, já garantido por força de lei e convenção coletiva, o vigilante no exercício da função, independentemente de trabalhar armado ou não, né, é garantido ele o direito do adicional de periculosidade no importe de 30%, né, independente de trabalhar armado ou não. Como você bem falou, Paulo, o tema 1209 está sobrestado. Todas as ações no INSS significa que nenhuma ação pode tramitar enquanto o STF não decidir, né, o que vai acontecer. O tema trata da seguinte situação: se cabe aposentadoria especial para o vigilante, única e exclusivamente em razão do risco do trabalho, né, não necessariamente ele portar, né, a arma em serviço, mas o fato, como policial militar, né, como o bombeiro civil, como o guarda municipal, eles têm direito à aposentadoria especial, né, em razão do exercício da função. Show. E antes de eu passar para a Flávia, no caso, o que o vigilante, a pessoa que trabalhou, teve toda a sua vida pregressa profissional nessa atividade, o que ele precisa para se documentar quando ele sai da empresa ou enquanto ele está na empresa? Bom, a empresa, por força de lei, ela deve, né, fornecer ao vigilante
o CNIS atualizado, né, que é um documento que está registrado, né, a atividade do porte de arma, tudo aquilo que ele executa no exercício da função. Né. O CNIS é um documento pelo qual o INSS ele avalia, né, para ver se a pessoa tem direito à aposentadoria especial. Inclusive o PPP, né? Isso. Que nesse PPP ele vem informando se ele usava arma, se ele portava arma, se ele não portava arma. E Isso. justamente esse documento é que vai também juntar quando for feito um requerimento de aposentadoria, né, Bruno? Exatamente. Exatamente. Flávia, Oi? tem perguntas? Temos muitas. Então Vamos lá. manda. Boa tarde, doutora Paula e doutor Bruno. Parabéns por estarem nessa bancada Encontro de Sambista. Aqui é a Rose Caldo do Espírito Santo. Sabia? Musical. Bateria. Doutor Bruno, a secretária do lar, após um ano de atividade doméstica, ela pedindo as contas, quais os direitos eu tenho? Aqui é Cassiele Barbosa, daqui de Josino Carvalho, Campo, Rio de Janeiro. Olha, como todo empregado, né, independente de ser doméstico ou não, né, ao pedir demissão, né, a não ser se tiver diferente na convenção coletiva de uma respectiva categoria profissional. Mas, em regra geral, né, a pessoa, quando ela pede demissão, ela tem direito a saldo de salário proporcional aos dias trabalhados, 13º, né, proporcional, férias proporcional e as guias de auxílio-desemprego, né, e guias para habilitação ao auxílio-desemprego. Nesse momento ela não tem, pelo fato de ela pedir demissão, mas no geral, saldo salário proporcional aos dias trabalhados, né, férias proporcional trabalhado e 13º proporcional trabalhado. A Josélia Santana, de Guarapari, pergunta assim: Doutor Bruno, meu esposo era empregado de uma empresa, mas faleceu em outro local onde prestava serviço informal. O INSS negou o pedido. Devo recorrer? Deixa eu ver se eu entendi bem. O marido dela trabalhava num serviço informal. Não, o marido dela era de uma empresa. Certo. E ele foi fazer serviço informal em outra empresa e morreu nessa empresa. Aí só que o INSS negou o pedido de aposentado, de pensão ou algo parecido. Aí ela quer saber se ela deve recorrer ou não. Bom, foi a empresa do marido dela que pediu para o marido dela particular. trabalhar nesse. Particular. Ele tinha um outro emprego que não tinha nada a ver Exato. com o emprego. Então, é um assunto, né, doutora Paula, que a gente estava falando. Ficou um paradoxo até, aí entre exatamente, trabalhista e previdenciário. exatamente o que a gente estava falando antes de entrar no ar. Na verdade, que é a informalidade, que é o fato do trabalhador se sujeitar a trabalhar sem assinar a carteira, ter um vínculo empregatício. Que acaba trazendo consequências no mundo previdenciário. Exatamente. Também, como a gente viu. Então, assim, para o INSS, né, conceder o benefício, né, o candidato ao benefício ele deve evidenciar minimamente que ele fazia jus. Se ele trabalhava na informalidade, a empresa possivelmente não recolheu periodicamente, mensalmente, né, as guias para ele poder se aposentar, as guias do INSS. Então, quando o empregado ele trabalha numa empresa regulamentada, a empresa regulamentada mensalmente recolhe, né, o valor proporcional ao INSS. Então, cada mês que a empresa recolhe aquela parcela do INSS é um mês, né, que conta, né, como tempo de aposentadoria. Nesse caso, infelizmente, por ele trabalhar na informalidade, né, doutora? A doutora sabe bem como eu, né, a possibilidade de ser negado é muito grande, que foi. Então, assim, o que eu sugiro é entrar com uma ação trabalhista para tentar reconhecer o vínculo de emprego. Depois do êxito na ação trabalhista, né, reconhecido pelo juízo do trabalho, né, aí sim,
o tempo reconhecido pelo juízo do trabalho após uma ação trabalhista, né, pegar esse tempo e averbar lá no INSS. Aí, possivelmente, o INSS vai conceder o benefício, né, em razão do tempo que não foi registrado. Sim. A Cláudia Regina, da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo, ela pergunta assim: qual é o prazo para a empresa pagar as verbas rescisórias? São 10 dias corridos. A Maria Clara, de Luanda, Angola, pergunta assim: o que acontece se a empresa não respeitar os prazos de pagamento de uma rescisão? Os prazos de pagamento de uma rescisão, É. eu tenho que entender melhor. Ela foi mandada embora, tem esse prazo de 10 dias. Quais seriam as multas cabíveis? Nesse caso, né, após a empresa desligar o empregado ou o empregado pedir demissão, ele tem um prazo, né, de 10 dias, né, para pagar o meu empregado. E se ele não pagar? No caso, se ele não pagar, né, esse empregado pode procurar a Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, ele vai ter todas essas verbas, possivelmente, né, por força, né, de determinação judicial. Entendi. Inclusive a multa do 477, 477. 467, se forem verbas 467. controversas. Se forem verbas controversas, que na rescisão geralmente são, né, se o empregador não pagar no primeiro ato de audiência, no primeiro dia que está acontecendo a audiência ali, né, um juiz, né, determina que seja incidido 50% sobre o valor que aquilo que ela já deveria receber. E mais um salário por ela não ter pago, né, dentro dos 10 dias corridos. Porque essa multa 477, né, e a outra multa, o trabalhador ele só vai conseguir em juízo. Não tem jeito. Não adianta você bater na porta da empresa e falar assim: olha, empresa, você me pagou no 11º dia. A CLT, ela diz que eu tenho direito de mais um salário. O empregador, infelizmente, no Brasil vai olhar e vai falar assim: olha, então procure os seus direitos. Então, essa multa, né, só é paga em juízo, né, por força judicial. Precisa se procurar um advogado especialista no direito do trabalho, ajuizar uma ação, e por meio dele que você vai ser concedido esse valor que a empresa não pagou e essa multa, né, de mais um salário em razão do artigo 487 da CLT. Flávia, antes de você continuar, me diz, Jô, você já teve alguma situação assim que você trabalhou e não recebeu as verbas devidas? Ele tá falando agora, eu tava pensando aqui das algumas empresas que já trabalhei que realmente demoraram para pagar. Até um mês até. Só que eu não tinha conhecimento disso. Olha, de falar, olha, é comum, tá? De 15 a 30 dias vai cair, vai ser liberado. Eu falo, poxa, esse tempo todo, e realmente demorar algumas pagarem antes, mas mesmo assim depois dos 10 dias. Eu acredito que seja até comum. E com você, Roberto, já aconteceu isso? Comigo já aconteceu, a empresa não me pagou até hoje, eu não quero nem mais receber. Mas tem um prazo, né, Bruno? Tem. No caso da então, pessoa querer entrar com uma ação trabalhista, tem um prazo, né? Essa empresa é a empresa de um amigo, quer dizer, era uma pessoa que eu achava que era minha amiga, né? E era uma marmoraria, né? E, conclusão, eu era o vendedor dessa marmoraria. Sim. Eu vendi uma obra que orçou aí 180 mil e o combinado era me pagar 10%, não me pagou os meus 18 mil e ainda me mandou embora, mandou correr atrás dos meus direitos. Muitos falam Infelizmente, no Brasil, né, acontece muito, né? As empresas, de má índole, é claro, né, desligam o funcionário, mandam o funcionário embora, né, e o funcionário tem, depois de desligado, como eu disse, tem até 10 dias, né, a empresa tem até 10 dias após o desligamento para pagar o funcionário. Aí ele faz a programação, né, com o seu salário e a empresa deixa de pagar e fala, vai procurar os seus direitos. Mas, nesse caso, o empregado ele pode ser reparado essa lesão na Justiça do Trabalho, né? Ele tem até 2 anos após ser mandado embora para procurar a Justiça do Trabalho para o ajuizamento de uma ação trabalhista
para tentar reaver aquilo que a empresa deveria fazer, né, e não fez. Você já trabalhou na informalidade também, Roberto? Já que a gente suscitou esse tema aqui, informalidade? Já. Trabalhou, e aí? Depois que você saiu, a empresa te indenizou, a empresa reconheceu o vínculo? Sim, todas as Na informalidade até hoje. A única empresa que eu tive problema foi essa aí, essa marmoraria aí. Foi a única que eu tive problema. As outras que eu saí me pagaram tudo direitinho, os proprietários a gente tem contatos. Porque às vezes é muito comum, né, o cliente chegar pra gente, doutor, eu trabalhei muitos anos, mas tudo na informalidade. E aí, como é que faz na hora de se aposentar, por exemplo? Segundo o IBGE 2024, no Brasil, né, mais de 14 milhões de brasileiros trabalhavam na informalidade, ou seja, sem um registro, né, na carteira, né? E isso tem um impacto muito negativo na vida do trabalhador, por diversos motivos. Quando o trabalhador trabalha na informalidade, ele deixa de receber, né, FGTS. Periodicamente, o empregador deposita 8%, né, sobre o valor do salário do empregado na conta da Caixa. Ele deixa de receber 13º, ele deixa de receber férias. Em caso de eventual acidente de trabalho, né, ou até mesmo um acidente comum, né, esse trabalhador ele não é amparado pelo INSS enquanto no período da incapacidade. No período da incapacidade, o trabalhador registrado formalmente, ele tem o direito de receber o benefício do auxílio-doença, como a doutora bem sabe, né? Ou um benefício em razão do acidente de trabalho, ou um benefício em razão do auxílio-doença. Mas só quem tem esse direito é o trabalhador que trabalha na formalidade, que teve a sua carteira assinada. Todo trabalhador que trabalha na informalidade, infelizmente, está suscetível, né, a esse tipo de situação. Deixa de ter, né, essas prerrogativas que todo trabalhador que trabalha com um vínculo correto, vínculo de emprego com a carteira assinada, né, ele tem. Então ele acaba perdendo, né, essas prerrogativas, essas conquistas, né, que a Justiça do Trabalho alcançou. Doutora Paula, a senhora me permite fazer uma pergunta ao doutor Bruno? Com certeza. Doutor Bruno, eu trabalhei como músico fora do Brasil, na China, há 5 anos e 8 meses. Isso conta para a minha aposentadoria? Olha, uma pergunta isso vai depender de algumas circunstâncias, né? Porque o regime de trabalho, né, na China é diferente do regime de trabalho aqui no Brasil, a não ser que você saiu daqui do Brasil por uma empresa brasileira e lá prestou serviços. Sim. Certo? Mas o certo é que todo trabalho nós precisamos, até mesmo aquela pessoa que vende pipoquinha na praça, ela precisa ser contribuinte do INSS. Né? É uma exigência que a legislação federal ela faz. Toda pessoa que desenvolva uma renda, ela deve contribuir com um percentual conforme tabela do INSS, né? E essa contribuição conta como tempo para a aposentadoria. Como você possivelmente trabalhou na China, né, provavelmente por conta, e lá não verteu contribuição em INSS, diferente aqui no Brasil, se você trabalhasse aqui no Brasil como músico para uma empresa, uma boate, enfim, essa boate ou essa empresa, se fosse aqui no Brasil, tinha a obrigação de recolher essa contribuição social por você. Né? Por mais que fosse na informalidade, por meio de uma ação chamada reconhecimento de vínculo na Justiça do Trabalho, haveria a possibilidade, né, de, após o reconhecimento desse vínculo, né, o juiz ia determinar, né, por meio de sentença, qual o período que você trabalhou, né, e esse período ia ser levado para o INSS, né, e ser averbado. Aí sim, esse tempo ia
contar como para fins de tempo para aposentadoria, até mesmo no momento de você conseguir um benefício mais favorável. Sim, essa empresa lá, ela era responsável por mim. Eu renovava meus vistos de 6 em 6 meses em nome da empresa. Então, mas como não foi tributado nenhum valor aqui, né, eu não paguei nenhum imposto. Você foi para uma empresa? Não, para trabalhar numa empresa? Não, eu fui para a China para conhecer o meu ex-sogro e chegou lá, eu fui para ficar uma semana e fiquei lá 5 anos e 8 meses, porque eu comecei a trabalhar numa empresa da Dona Keiko, que era uma rede de restaurantes latina, e eu trabalhei lá 5 anos e 8 meses. Eles eram responsáveis por mim e por outros músicos, né? No caso, eles que arcavam com a responsabilidade do nosso visto, qualquer problema que a gente tinha. Mas não era feito nenhum tipo de contribuição previdenciária? Não, acredito que não. Aqui? Ou aqui ou lá. Aí teria que ver qual seria o regime de lá, mas ainda que fosse aqui. Não, acho pra cá você não fazia nenhum. Não. Eu recebi meu salário, tudo direitinho, tudo bacaninha, com comprovante de pagamento. Então, a empresa que você trabalhava lá, ela era uma empresa chinesa. Então, o direito de trabalho, ele regula trabalhos, né, no âmbito nacional. Ela obedece às regras do local. Exatamente. Sim. Então, assim, o direito do trabalho, ele só garante, né, todo o trabalho em via de regra, né, realizado via de regra, há suas exceções no Brasil. Agora, no momento que você foi à China, né, e por meio de empresas chinesas você fazia evento, então, nesse caso, né, se fosse uma empresa que fizesse esse translado, você estava indo pela empresa, uma empresa brasileira fizesse esse translado com você para a China, aí sim, eu diria que haveria a possibilidade de uma ação de reconhecimento de vínculo. Até se tivesse passado mais de 20 anos, não tem problema. Para fins de reconhecimento de vínculo, né, a Justiça do Trabalho, né, ela processa esse tipo de ação. Não há prescrição, mas fala em prescrição. Okay. E se tratando de música, doutor Bruno, assim... Legal. A mão do Bruno tá coçando ali. Não, porque é muita pergunta. Se tratando de música, quais são as suas aptidões musicais? Qual o ritmo que você gosta? O que a música representa? Bom, de fato, a música tem um papel muito importante na vida do ser humano no geral, né? Mas assim, eu como músico, entendedor de música, eu sou um excelente advogado trabalhista. Opa, que bacana. Mas fica à vontade, pede uma música aí para os nossos... Eu também tenho algumas perguntas para fazer, tá? E depois o Diogo vai fazer pergunta também. Olha, como eu bem disse, como música, no geral, música secular, eu não conheço. Eu sou bem sincero, eu não sou muito afim quanto à música secular. Eu gosto muito, né, se puder, né, tocar uma música gospel, eu acharia... Hoje em dia se toca muito letra gospel, né? Show. Eu tô aprendendo uma bem bonita, mas ainda não me atrevo a ir lá cantar ela. Tem uma que é muito linda, vai ser bem antiga, mas eu acho que a música é linda porque a história é bonita. Fala de uma instituição, que era um pastor que era dessa instituição, e ninguém dava... As pessoas não davam credibilidade para aquelas pessoas que eram viciadas, né? E quando ele fez essa instituição e ajudou essas pessoas conseguiam sair, trabalhar, entendeu? E conseguiram largar esse vício. Essa música é famosa, foi famosa de um jeito não muito legal, mas é uma música muito linda. Eu tô aprendendo uma maneira que depois tu vai tocar. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Não, vou não. Bem lentinho, que só fica bonito pra caramba. Eu gosto. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Senhor fez uma flor a brotar. Olhar, olhar, olhar. Os lírios
ouvido essa música, mas não no ritmo Então, de samba. Ficou lindo. Eu vou ficar te Essa devendo música é uma. muito Vou ficar te antiga. devendo. Eu sou desde criado, nascido Sim. evangélico. Então, quando eu já era neném, Sim. essa música já existia. Então, quando eu era mais novo, eu cantava uma igreja chamada Nova Vida. E essa música estourou de forma cômica. Aí uma vez o pastor não gostou disso e contou a história dessa música. Ele, ó, tinha que deve brincar com isso não, porque é uma história de um homem que era pastor, e ele viu um pessoal na comunidade que era viciado em crack, em drogas, em bebidas. Ele tinha uma instituição de caridade, chamou esse pessoal para lá, porque na comunidade ninguém acreditava nesse pessoal, é o que acontece muito hoje. Ele conseguiu ajudar muitas pessoas, a maioria, praticamente todos, conseguiram seguir suas vidas, arrumar trabalho, formar faculdade. Então ele falou, ele disse, né, escreveu, olhar, 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 e os lírios cresceram nos campos. Linda. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, uma comunidade feia, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Senhor fez uma flor a brotar. Então eu falei, poxa, isso não pode ser, eu nunca mais fiz essa música, isso não pode passar batido. Aí toda vez que alguém pergunta, uma música, eu falo, não, tem que ser essa aqui. Esse é o poder de Deus. Ô Diego, e a gente vê que tudo se encaixa, né? Sim. Hoje a gente está vendo aqui que o direito dá bom no samba, a letra gospel dá bom no samba. Música é música, né? Só existe dois tipos de música, né? A Quem boa e a criou ruim. tudo foi Deus, Eu só né? conheço a E o boa. ser Então, humano... Deus criou tudo. A gente, na verdade, eu tinha uma amiga que ela falava muito isso, é verdade. A gente só produz, sonha ou planeja aquilo que já é, ou nós podemos fazer, ou é possível de fazer. Eu não acredito na possibilidade de eu sonhar com alguma coisa que seja impossível. Qualquer ser humano, isso é até científico. Eu não posso deitar, sonhar com uma coisa que não seja O sonho é de impossível. Deus, né? Os sonhos. Como diz Daniel, todos os sonhos pertencem ao Senhor. Daniel diz, José, todos os sonhos pertencem ao Senhor. Então a gente vê que hoje aqui não tem, né? Tudo se encaixa. Mas você falou que tinha perguntas. Tinham várias, mas uma é básica, acho que vai me ajudar muita gente que está ouvindo. Por exemplo, a pessoa que contribui para o INSS, quais são as vantagens que ela tem, porque isso é muito importante saber, e que às vezes se confunde INSS com fundo de garantia. Se eu contribuindo com o INSS, também estou contribuindo com o fundo, ou não. Eu deveria contribuir com o INSS e com o fundo, caso não tenha Eu vou questão. começar e depois eu vou deixar a doutora Paula terminar. Tá bom? Tá. Vou fazer a diferenciação, né, Perfeito. entre INSS e FGTS. Ok. Né? O FGTS, né, ele é destinado à conta, né, corrente da Caixa Federal, da Caixa Econômica Federal. Em Minas Gerais, o empregador, né, ele deve recolher, né, essas duas rubricas, esses dois valores. Né? 8% vai para a Caixa Econômica Federal, fica ali no Fundo de Garantia do Trabalhador. Quando o trabalhador ele é desligado, né, sem justa causa, ou por alguns motivos específicos, como doenças terminais, dentre outros, né, há possibilidade de ele sacar esse fundo. O INSS não. O INSS é uma contribuição periódica, no caso mensal, que a empresa recolhe. Também pode ser recolhido de forma autônoma, mas quem trabalha, quem tem vínculo de emprego, né, quem recolhe, quem tem obrigação por força de lei é a empresa, o trabalhador pode ficar despreocupado quanto ao recolhimento. O trabalhador que tem vínculo de emprego, que tem carteira assinada, a empresa periodicamente, por força de lei, ela deve fazer esse recolhimento. Todo mês a empresa recolhe esse valor e passa para o INSS. Cada mês é um tempo a menos que essa pessoa vai trabalhar, que é o tempo de contribuição. Cada vez que a pessoa, né, que a empresa, ela recolhe esse valor, né, é um tempo a menos que a pessoa ela vai trabalhar. Então, assim, se destina, são duas verbas, né, mas com distintas, né, destinos, vamos dizer assim. Uma é um seguro futuro, no caso do INSS. Exatamente. E o fundo de garantia realmente é um fundo mesmo, onde eu posso ali um dinheiro E ali o FGTS está ligado à relação de fim, né, de contrato de trabalho, né, o trabalhador pode sacar dentre situações como doenças terminais, né, agora também tem saque aniversário, que há a possibilidade, né, de você fazer o resgate daquele fundo, né,
recolhido pela empresa todo mês, você tem como resgatar esse valor por meio do saque aniversário. E tem a segunda parte da sua pergunta, né, que qual é? Desculpa. Vai ser dos direitos, né? Isso, Da pessoa que contribui para o INSS. Isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma outra profissão, mas vamos dizer que eu seja professor de música e eu quero contribuir para o INSS porque eu não quero ficar vendo navios no futuro. Aí, como eu sempre trabalhei em carteira assinada, eu nunca procurei saber o que eu ganho quando eu realmente pago ali o INSS, contribuo. Quais seriam as minhas vantagens de frente ao INSS? Então, como você já é contribuinte porque você é empregado, Sim. né? Você tem direito aos benefícios do INSS, seja um auxílio-doença, no caso de você ficar incapacitado temporariamente para o trabalho, né? Auxílio-acidente, no caso você se acidenta no ambiente de trabalho, você tem direito a ficar licenciado, recebendo no período de incapacidade, uma aposentadoria por invalidez, no caso de você ficar incapacitado de forma permanente e total, né? E até chegar à aposentadoria. Seus dependentes, no caso da sua falta, têm direito à pensão por morte, né? Inclusive, um assunto que é muito polêmico, no caso daquela pessoa que foi presa. Ele contribuía para o INSS e ele, por alguma razão, ele desviou ali, foi preso. Os dependentes têm direito ao auxílio reclusão, que é um tema bem polêmico, que as pessoas falam que não tinha que ter direito, mas são para aqueles que contribuíam. Entendi. Vamos saber disso. Para aqueles que contribuíam para o INSS até chegar à sua aposentadoria. E a outra pergunta que você fez, que é bem pertinente, é a questão da pessoa que já contribui, você como empregado, a empresa já faz uma certa contribuição. Mas, de repente, você olha lá o seu CNIS é onde fica todas as suas contribuições de toda a sua vida pregressa e você fala, a empresa, hoje eu ganho um salário mínimo, por exemplo, poxa, tô achando pouco, eu quero complementar essa contribuição, sem problema nenhum, você pode complementar até o teto, que hoje é 8 mil, acho que 8.200 e pouco, tem que, salvo engano, da minha parte, né? Então você pode complementar, tem pessoas que trabalham em 2 empregos, né? E vamos dizer que sejam pessoas que ganham altos salários. Então, uma empresa tem que se comunicar com a outra, o próprio empregado, ele leva essa documentação, olha, minha empresa já contribui, um exemplo, 5 mil. Então, a outra empresa, por mais que você ganhe 15 mil, ela vai complementar até o teto. Não adianta você contribuir mais do que isso, porque o teto hoje do INSS é 8 mil e pouco, entendeu? Então, mesmo você como empregado, se você quiser, você pode complementar, não tem problema. Legal, entendi. Eu tenho uma outra pergunta. Essa é recente. Meu vizinho, que é meu primo, ele foi no modo de trabalho. Só que por pouco tempo, ficou 2 meses e pouco, quase 3 meses. O que aconteceu? No início de trabalho, isso foi um acidente de trabalho, caiu alguma coisa pesada no pé dele. E inchou o pé, enfim, acabou pegando alguns dias com medo de ser mandado embora e continuou trabalhando. A empresa verificou que não estava legal, falou, volta para sua casa, fique em casa, que ninguém vai te mandar embora, e vai no médico. Ele foi no médico e ele ganhou mais 10 dias. E ficou os dias até se recuperar. Realmente, o pé inchou e voltou normal e voltou a trabalhar. Quando ele voltou a trabalhar, mandaram ele embora. Aí o que acontece? Ele estava em período de experiência ainda, ele se machucou, ele realmente se acidentou na empresa, não teve, ninguém acudiu ele foi sozinho, procurou ajuda, alguém levou ele no médico, um familiar, não lembro, foi para casa no cano. Eu quero saber se dentro disso existe alguma forma dele recorrer ou não. Dentro da experiência, nada acontece. Olha, depende. Né? Como tudo no direito, depende. Né? A gente tem que avaliar bem a situação, o contexto fático. Primeiro, quanto tempo de atestado, pelo mesmo motivo, né, no caso a lesão no pé, né, ele teve do médico? Acho que mais de 15 dias? Acho que, contando no geral? Isso. No geral, não lembro. Ele chegou a dar entrada, né, ao INSS do Não. Porque um foi, se não me engano, pegou de 3 a 5 dias, 3 a 4 dias, não lembro. Certo. Aí depois ele não quis ficar, depois fizeram ele voltar para casa, também 2 dias só. Certo. Aí ficou em casa, depois ele voltou a trabalhar normalmente, mas continuou com dor, continuou inchado, aí ele voltou pro médico. Depois de uns 4 dias trabalhados, aí ele pegou mais 10 dias, foram uns dias separados. Depois dos 10 dias, rodou. Se ele recebeu, se o médico deu menos de 15 dias a ele... No total?
menos de 15 dias no total, e ele voltou a trabalhar, né, é sinal que ele já estava apto ao trabalho. Certo? Então a empresa, nesse caso, né, pode sem nenhum problema desligá-lo. Agora, se ele deu entrada ao auxílio-doença, né, no INSS, mais de 15 atestados, a empresa obrigatoriamente teria que direcioná-lo ao órgão, ao INSS. Nesse caso, após a empresa direcionar, né, ele teria, ao voltar, né, assim que ele recebesse, né, o benefício do auxílio-doença, ele teria 1 ano de estabilidade. Aí sim a empresa não poderia mandá-lo embora. Mas, no seu caso, no seu contexto em geral, como a empresa, como o médico deu menos de 15 dias e ele voltou a trabalhar, nesse caso a empresa poderia sim mandá-lo ele embora. Doutora Paula, a senhora está diante de 2 músicos na bancada do programa Encontro de Sambistas. Eu queria saber da senhora, se a senhora tivesse que ouvir uma música agora, qual seria a música? Olha, Djavan, acho que é do Djavan essa música. O que eu tenho, eu não sei o nome. Eu tenho luz no meu coração, eu tenho guardado pra te dar. Essa música é linda, mas eu não sei o nome da Só música. serve essa? Pode ser outra do Djavan ou tem que ser essa? Pode ser outra, tem que ser essa. Pode ser outra? Ou tem que ser essa? Pode ser outra. Pode. Ser outra. Escolhe aí uma do Djavan aí. Essa daí você cantar tem. Essa que a doutora gosta? Então toca essa aí. Eu tô aqui olhando pro Diogo. Ele tá. Rapaz, é porque eu sou buceitona, mas tu sabe. Você tá estudando, né, Pretinho? Muito fã de Djavan, um pouquinho. Porque é dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que eu tenho vem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for. Um amor tão puro que ninguém sabe a força que tem. É teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te cansei de viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais de tudo, tudo, tudo. Te cansei de viver uma grande história. Aqui ou noutro lugar que pode ser feio ou bonito, se nós estivermos juntos, haverá um céu azul e um amor puro. Não sabe a força que tem, meu amor, eu juro, ser teu e de mais ninguém, um amor puro. Não sabe a força que tem, meu amor, eu juro, ser teu e de mais ninguém. Gostou, doutora Paula? Perfeito. Eu esqueci Casadinha o nome dessa perfeita. música, cara. Flávia, dá tempo para mais alguma Amor puro. pergunta? Que eu tô vendo que a gente já tá chegando ao final do programa. Temos 5 minutos pro Tá final do programa. maravilhoso. Tem várias perguntas. Pô, Chegou mais de 300 perguntas. olha! manda aí, manda. Só para ter uma noção, Manda tudo aí, só para ter uma noção, nós já ultrapassamos 65 milhões. Oba, Oxi! oba! Parabéns! Virou direito. Parabéns! Vamos lá. Manda as 300 aí, as 300. Doutor Bruno, quer deixar o telefone? Sim, dele pra sim, no contato? final, nas considerações finais. Ah, Sim. perfeito. Só Faz vou- a pergunta vou ler só essa que aqui, temos tempo, né? Só essa aqui. Doutora Paula,
Minha vizinha tem 5 filhos, todos com laudo de aspecto autista, mas apenas um conseguiu receber LOAS, que foi negado recentemente porque a avó das crianças acabou de se aposentar. Não consigo resolver. Elaine Cristina de Campo Grande. Elaine, boa noite, obrigada pela pergunta. O que acontece? Apenas uma pessoa do grupo familiar vai ter direito a receber a princípio, tá? E se essa avó que se aposentou reside, está dentro do mesmo grupo familiar, então fugiu do crivo do LOAS, porque o LOAS ele tem um crivo, não é só a deficiência, mas a vulnerabilidade social e financeira. Então, muito provavelmente, fugiu do crivo. Mas isso é uma situação para ser analisada particularmente, né, no caso concreto, e você querendo, faça contato conosco, né? No final, eu vou passar o meu telefone de contato. Mais alguma pergunta, Flávia? Oi. Não, então, terminamos aqui. Terminamos? Vamos para as considerações. Infelizmente não dá tempo, né? Não deu mais tempo, porque é muita informação. Essa dobradinha foi maravilhosa. Eu aprendi muito. Né? Então eu vou passar a voz ao Dr. Bruno, faça suas considerações finais. Eu agradeço pelo convite, né? Agradeço pelos ouvintes, né? Pelas perguntas, né? E eu gostaria de deixar o meu telefone para contato. Né? Qualquer pessoa que estiver passando por qualquer situação trabalhista, né? Que tenha dúvidas e não sabe como agir, até mesmo aquelas que já encerraram o seu contrato de trabalho ou aquelas que estão ainda com um contrato de trabalho ativo, pode enviar em contato com a gente que a gente responde, tá bom? Vou deixar meu telefone para contato, WhatsApp 21 Rio de Janeiro 97301 1436. 21 97301 1436. Show. Roberto, suas considerações finais. Muito grato por todos os 65 milhões de ouvintes. Que bacana, é sinal que o programa está funcionando, está na direção certa. Eu queria agradecer aqui a Decar Veículos, né? O Instagram é Decar Veículos Oficial. Mandar um abraço para o amigo Diogo e para o amigo Juninho. E Yes Brasil também mandar um abraço para o presidente Marcos Manso e para o diretor administrativo Igor Manso, e dizer para vocês que tem um projeto novo aí, inclusive está convidada a doutor Bruno, não curte samba, mas pelo menos estou convidando. Eu agradeço o convite. Questão de educação. Né? E Diogo também, o projeto Samba do Povo, né? Vai ter Roberto Bom, Banda Batuque do Bom, o convidado especial Léo Acioli, né? E realização, Mano Alberto. O meu Instagram é Roberto Bom Oficial. Quem quiser me contratar, é só falar com o meu empresário, Carlão de Éden. Agradeço aqui a presença do Diogo. Né? Doutora Paula, muito obrigado pelo convite. Vou aceitar o convite do doutor Bruno também. E segue com a doutora. Pessoal, eu quero aqui agradecer imensamente, né, pela oportunidade, agradecer ao Carlão pelo convite. Estou lisonjeada, estou assim, maravilhada com tudo que aconteceu. Essa dobradinha foi perfeita, essa casadinha foi perfeita, samba com direito, com música gospel, tudo se combina no final. Quero agradecer as perguntas que foram enviadas e que infelizmente não puderam ser respondidas, mas vou também deixar meu telefone de contato aqui, que é o WhatsApp, DDD 21 99277 4260. Querendo, passem suas dúvidas dentro do direito previdenciário. E parabenizar o Carlão, né, idealizador do programa, parabenizar a comemoração dos 29 anos e dizer que está sendo tudo maravilhoso e só tenho a agradecer. Muito obrigada a todos vocês. Foi um encontro de sambista direito, né? Foi exatamente. O encontro de sambista direito. Perfeito. E para finalizar, nada melhor de que finalizar com E as música. considerações do nosso amigo Diogo. Não deu não, né? Para aqueles que me conhecem, já sabem quem eu sou o Diogo Luiz, sempre estou aqui. Carlão, um beijo, um abraço, sempre estar com vocês aqui para não fazer música.
Um abraço para meus 2 pipolinhos que estão em casa me esperando, daqui a pouco eu chego, ou não sei, que o final de semana para música é complicado. Um abraço a todos vocês aí que estão me acompanhando. Quiser seguir, Diogo 4 Cordas no Instagram, só fique à vontade para poder seguir, contratar, pelo amor de Deus, que a gente precisa. Festa, casamento, enterro, o que tiver. Beijo pra minha preta Kátia e beijo pro meu filhote André. E pra minha filhota que eu adotei agora, Daiane. Beijão. Como eles gostavam de MPB, tem uma que gosta muito também.